Alô, bom dia, tirem as crianças da sala porque nós estamos de volta. Sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira, dia 3 de junho de 2024. Quantas vezes, meus queridos amigos, não ouvimos a sentença "você está negando a ciência", pelo simples fato do você não usar máscara durante a pandemia, por exemplo, ou então não respeitar muito o tal distanciamento social. Muitos eram chamados de negacionistas. E negar a ciência, naquele momento, era um crime imperdoável. Pois é. Quantos não ouvimos isso, não é não? Bem, o doutor Anthony Fauci, o patriarca da pandemia, por assim dizer, deu um depoimento no começo deste ano ao subcomitê selecionado da Câmara sobre pandemia do coronavírus. E o que Fauci falou ao subcomitê estava em sigilo, ou seja, não poderia ser divulgado. Não poderia, mas foi. Vazou o que Fauci disse no começo do ano ao subcomitê da Câmara. E o Daily Mail fez revelações assombrosas a partir desses documentos vazados. Já falo sobre isso. Antes quero mandar um super abraço para a Tatiana Messer, que é membro desse canal e fez aniversário ontem. Eu ontem, infelizmente, não pude fazer o vídeo, não pude dar os parabéns para a Tatiana, mas faço isso agora. Feliz aniversário, querida amiga, Deus te abençoe. Muitas felicidades e muitas primaverinhas pela frente. Estamos juntos. Muito obrigado pela força que você nos dá. Beijo no coração. Bem, entre o que foi vazado das falas de Fauci, do depoimento de Fauci ao subcomitê, o Daily Mail revelou o seguinte, que, em princípio, em relação ao distanciamento social, Fauci não lembrava de onde tinha vindo a ideia. Sei lá, ela simplesmente apareceu e eu achei legal. Parte do texto do Daily Mail diz o seguinte, ele relata o que está no relatório sobre o que disse Fauci, abre aspas. Sabe, não lembro em relação ao distanciamento social. Simplesmente apareceu a ideia, simplesmente apareceu. Isso ele disse de acordo com a transcrição do comitê quando pressionado sobre como a regra do distanciamento social tinha surgido. E acrescentou, abre aspas, não tinha conhecimento de estudos. Olha aí, algo que era tido como altamente científico, simplesmente apareceu, ele não tinha conhecimento de estudo a respeito do distanciamento social. Mas vamos impor. Pois é. Não tinha estudos que apoiassem o distanciamento social, admitindo que tais estudos seriam muito difíceis. Não haviam estudos àquele respeito. Mas o negacionista era você, certo? Além de não se lembrar de nenhuma evidência que apoiasse o distanciamento social, Fauci também disse ao conselho do comitê que não se lembrava de ter lido nada que apoiasse o uso de máscaras em crianças que preveniria do Covid. Querem que eu leia de novo? Sim, vou ler de novo. Só de raiva. Além de não se lembrar de nenhuma evidência que apoiasse o distanciamento social, Fauci também disse ao conselho do comitê, que não se lembrava de ter lido nada que apoiasse que o uso de máscaras em criança preveniria o Covidão. Você se lembra de ter revisado algum estudo ou dado que apoiasse o uso de máscara em crianças? Perguntou o subcomitê. E Fauci disse, talvez sim, mas acrescentou que não se lembrava especificamente disso. Talvez sim, mas eu não se lembro. Bem, mais coisas aparecerão a esse respeito. Interessante que diz aqui o Daily Mail o seguinte,
que o Instituto Nacional de Saúde fez documentos ou pesquisas, estudos que revelaram que a perda de aprendizagem e os reveses sociais nas crianças foram em decorrência do impacto do uso de máscaras. Teve um impacto muito forte na alfabetização e na aprendizagem dos alunos como muito negativo. Mas outro estudo do mesmo Instituto Nacional de Saúde dizia o seguinte, que os impactos do distanciamento social causaram depressão, ansiedade generalizada, estresse agudo e pensamentos intrusivos. São 2 estudos, diz aqui o Daily Mail, do Instituto Nacional de Saúde. A caca está literalmente no ventilador. Vamos aguardar o desdobramento. Agora, vejam que interessante. Qual é o recurso de Fauci naquele momento? Qual foi naquele momento? Eu não me lembro. Pois é. Esse mesmo recurso já tinha sido usado por Biden no começo do ano também. Bem, todo mundo sabe que Biden, ao deixar a Casa Branca como vice-presidente, levou muitos documentos classificados para casa. Só que no caso de Biden, o FBI não foi lá com ordem para matar, para buscar os documentos, e se Biden tivesse alguma objeção, o FBI teria autorização até mesmo para usar a força. Não, nesse caso não. Houve uma espécie de, vamos colocar panos sobre a coisa, pegar uns documentos e tal. Bem, acontece que a Procuradoria-Geral dos Estados Unidos e o Conselheiro Especial dos Estados Unidos investigaram que tipo de documentos Biden tinha levado para casa quando deixava o posto de vice-presidente. E eram documentos altamente classificados e tudo indicava que Biden fez uso daquelas informações privilegiadas depois, no decorrer do período, enquanto não era mais, digamos assim, nenhuma autoridade pública. Bem, acontece que Biden também teve que dar um depoimento sobre isso. Teve que dar um depoimento ao procurador, ao conselheiro-geral dos Estados Unidos, o senhor Robert Hur. Foi um depoimento. E aí Hur, claro, teve que fazer um relatório do que ouviu de Biden, agora, há pouco tempo atrás, no começo do ano, a respeito digamos assim, do uso dos documentos classificados que ele fez ao levá-los para casa. Então vejam o que disse Robert Hur depois do depoimento de Biden, no seu relatório. Em sua entrevista, diz Robert Hur, em sua entrevista ao nosso escritório, a memória do senhor Biden estava péssima. Eu não se lembro. Não se lembrava de quando foi vice-presidente, esquecendo-se no primeiro dia da entrevista, quando terminou o seu mandato. Eu não se lembro quando fui presidente e eu não se lembro quando deixei a vice-presidência. Bem, Biden esqueceu-se também, isso já no segundo dia da entrevista, quando tinha começado o seu mandato. E ele não sabia se era vice-presidente ou presidente no momento da arguição. Ele não se lembrava, mesmo depois de vários anos, de quando seu filho Bo havia morrido. Isso tudo está no relatório de Robert Hur. Em sua memória, a sua memória parecia nebulosa ao descrever o debate sobre o Afeganistão, que outrora fora muito importante para ele como político. Então, entre outras coisas, ele disse erroneamente que tinha uma diferença real de opinião com o general Carl Eichberry, quando na verdade Eichberry não era um general, mas era
um aliado que Biden havia citado com a aprovação do seu memorando de ação de graças a Barack Hussein Obama. Fez uma confusão dos diabos. Também consideramos, tudo isso no documento de Robert Hur, também consideramos que no julgamento o senhor Biden provavelmente se apresentaria a um júri, como fez durante a entrevista que fizemos agora com ele, como um homem idoso, simpático, bem intencionado, porém com memória fraca. Isso seria difícil convencer um júri de que deveria condená-lo. Então, um ex-presidente com mais de 80 anos, por um crime grave que requer um estado mental de obstinação. Bem, essa é a consideração final do documento, do relatório do conselheiro-geral Robert Hur, que teria necessariamente que ser levado ao Departamento de Justiça para que o Departamento de Justiça fizesse alguma coisa baseado no relatório do conselheiro-geral. E o que fez o Departamento de Justiça? Nada. Sentou sobre o relatório, ou melhor, escondeu na gaveta ou no armário, sabe-se lá, e nunca mais disse nada a esse respeito. Mas mandou o FBI armado até os dentes para Mar-a-Lago, com ordem, inclusive, de atirar para matar o presidente Donald Trump. Mas qual é a semelhança com o caso Fauci? Eu não se lembro. É assim, pois é. Então, o que estamos vendo na América, efetivamente? Estamos vendo uma revolução, não aos moldes da antiga União Soviética, no começo do século passado, onde a revolução era feita de fora para dentro. Estamos vendo uma revolução feita de dentro para fora, com alguns elementos fundamentais para a compreensão do problema, como, por exemplo, a legislação. A legislação está mudando. Bem, o sistema jurídico e judicial do país parece que há muito foi, digamos, a menina dos olhos dos investimentos de George Soros, que hoje tem um exército de procuradores e juízes nos Estados Unidos, que estão efetivamente mudando um tanto quanto a legislação, para a perseguição de inimigos políticos, como vimos no julgamento de Donald Trump, não é não? Mas tem outras coisas também, como a voz absoluta e, digamos assim, infalível da ciência. O que a ciência diz, está dito. Quem poderá negar a ciência? Mas a ciência, que ciência estamos falando exatamente? Daquela que cai no colo de Fauci, por exemplo, baseada em nenhum estudo. Caiu aí, apareceu aí, mas eu não se lembro. Mas é a ciência, hein? É a ciência, negacionistas. Claro que também existem outros pilares, como, por exemplo, se fizermos algo errado, o recurso do não se lembro, eu não se lembro, também funcionará. E o quarto poder estará aí para livrar a nossa, a grande mídia, né? Claro. Então é isso que estamos vendo, uma revolução. A mentalidade revolucionária tomou conta da América. Aí você pensa, bom, ainda bem que temos o outro lado, né? A Rússia e a China. Pois é, a Rússia e a China que são tão legais, apoiando as ditaduras de Maduro, da Nicarágua, de Cuba, da Coreia do Norte e outros países por aí, não é não? Então, meus amigos, para resumo da ópera, o que estamos vendo é o seguinte: a esquerda venceu, dominou o mundo todo, Quem não é da ala mais radical, digamos assim, maoísta ou marxista, é da ala tanto quanto esquerdista, globalista. Ela pode não ser radical aos moldes maoístas ou marxistas, mas ela é radical do mesmo modo, ao impor uma nova legislação, uma ideia de governo único, a força da inteligência artificial para dominar as nossas vidas, o controle absoluto da mídia, etc, etc, etc. Então, o que resta? Bem, olhamos para os dois espectros. São os dois de esquerda? Sim, são os dois de esquerda. E aí, eles venceram? Sim, venceram. E o que acontece agora?
Bem, agora, como só existe esquerda, o que veremos na sequência é a destruição da própria esquerda. Porque a esquerda é assim. Uma vez no monopólio do poder, eles acabam lutando contra eles mesmos. Já vimos isso aqui no Brasil no passado, quando existia de um lado um presidente, um candidato do PT e outro do PSDB. Lembram disso? Depois que estava tudo dominado, o que restava aos dois espectros políticos, que na verdade era um só? Digladiarem-se, lutarem entre eles. Uma vez que o Loirão esteja eliminado, quem sabe Giorgia Meloni na Itália também não tenha lá, digamos, muito futuro pela frente, ou então Orbán, que a cada dia que passa está mais cansado por conta dos ataques, uma vez que esses forem eliminados, o que restará à esquerda senão destruir a si própria para depois, quem sobrar, começar uma nova história, criar tudo de novo? É assim que a banda toca. Daí porque estamos apreensivos. Que agora que a esquerda tem um monopólio, globalistas e comunistas propriamente terão que necessariamente brigarem, lutarem, entrarem em guerra, para ver quem terá a hegemonia. Essa é a preocupação, por exemplo, de uma terceira G, quando os mísseis voarão de lá para cá. Por falar em mísseis, o homem que enxerga o amanhã, Hal Turner, comentou o seguinte agora no seu blog. O dia 6 de junho será um dia marcante para toda a Europa. A França terá oficialmente o primeiro anúncio do envio de militares de um Estado europeu, ou OTAN, para território ucraniano, isso no dia 6. O presidente ucraniano Zelensky, cujo mandato legal expirou em 21 de maio, mas não precisa ter eleição, porque a Ucrânia está em guerra, participará nas comemorações do 80º aniversário do desembarque dos aliados na Normandia, na Segunda Guerra, o dia D, em 6 de junho. Isso, quem disse, foi o presidente francês Emmanuel Macron. Ele receberá a visita de Zelensky. Macron confirmou a visita de Zelensky à França na próxima semana, enquanto falava aos repórteres. Daí porque imaginamos que será o dia em que, junto com Zelensky, Macron anunciará oficialmente a entrada de tropas francesas em Odessa, para lutar contra a Rússia. E será, claro, uma declaração de guerra, lembrando da 5ª emenda da OTAN, uma declaração de guerra da OTAN contra a Rússia. Pois é, ao que tudo indica, o que restará daqui para frente? Globalistas e comunistas, e nós no meio. Tá bom assim para você? Bem, eu tenho mais coisas, mas por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí se a sua inscrição ainda existe. Se não existir mais, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Até depois, se Deus quiser.